Olá, bom dia. São 6 horas e 5 minutos. Seja muito bem-vindo ao programa A Notícia de Frente, que começa agora. Bom dia para você, Kleber Lima. Bom dia, Luciana Gaviglia. Bom dia, Haroldo. Bom dia a você que nos honra todos os dias com a sua nobre audiência. Bom dia, professor Haroldo Arruda. Quarta-feira começando agora. Quarta-feira. Bom dia, Luciana Gaviglia. Bom dia ao jornalista Kleber Lima. Bom dia a você que nos acompanha. Luciana, salvo engano, hoje é dia do servidor público, não é? Outubro, 6 de outubro. Lembrei agora. Eu acho que é. Depois você dá uma consultada aí. Eu acho que não é, mas eu Não vou é? consultar aqui Dá uma os nossos consultada. universitários. Mas enfim, se for, né? Parabéns A todos os servidores E se não públicos. for? Se não for, parabéns por... É 28 de outubro. É 28 de outubro? Mas eu é achava- outubro. É outubro, um mês, né? né? Um mês, então. Né? Ah, É então um eu só mês. confundi a data. Normal. O professor está acordando. Não, professor. O professor também pode errar, se equivocar, claro. digamos assim. Faz Mas olha, parte. pelo menos revela que o professor tem apreço pelos servidores, tá? Tem. Querendo, tá ansioso. É que o professor Haroldo, eu vou contar um segredo. Ele é um pouquinho ansioso. Muito. É lá no final do mês que celebra o Dia do Servidor, mas ele já está antecipando antecipa. Tem o aqui. Dia do professor também esse mês, parabéns. né? É dia 14? Aí, olha, eu Ou é falo. 12? É 12. Dia 12 é 12 dia de das outubro crianças. é o Dia né? das Crianças, né? É. É complicado isso de data, porque nosso lembro, calendário, todo dia é dia de alguma coisa praticamente. Né? Todo Acaba dia é dia de alguma confundindo coisa. E acaba perdendo até o valor, será? Por tantas datas assim? Ah, eu acho que não. Acho que é importante? que é importante, né? Nós lembrarmos datas tão importantes como essa. O servidor público é um capital humano importantíssimo que o Estado tem, em todos os sentidos, né? Assim como existe um servidor público que é desleixado, não está nem aí para absolutamente nada, né? Não gosta do que faz, existe aquele que é a boa parte, a maioria, que é dedicado, né? Que gosta do que faz e tem maior orgulho de servidor público. Isso é muito importante, né? A ONU, no mundo, é dia 5 de outubro, dia do professor. No Brasil, dia 15. Dia 15. Dia 15. Eu estou rindo aqui porque os nossos telespectadores, como eles são ágeis, né? Como eles são antenados conosco. Já recebi mensagem, professor. Já? Já, e a respeito do dia que o senhor disse, E aí? né? Que Errei seria do mesmo, servidor. né? Não, mas não é uma correção, não. Ele só deu uma risada aqui, olha, ele disse o seguinte, servidor do executivo está igual cachimbo. Tá levando fumo, né, professor? Acho que é isso que ele quis dizer, né, Kleber Lima? Certo? Tá igual cachimbo, penso eu. Não Ele não é bem assim, Não, eu não sei né? por que ele está reclamando, mas é a avaliação Levando dele. fumo, né? Tá levando fumo. Né? Mas não é bem assim, é 28 de bem. outubro mesmo, dia do servidor. 28 de outubro. Bom, tá certo, gente. São 6 horas e 8 minutos. Vamos dar aquela olhadinha, então, nas principais avenidas daqui de Cuiabá. Vamos ver como está a movimentação nesta quarta-feira. Um bom dia novamente para você que está acordando agora. Fica aí antenado no 10, porque temos muitas notícias, gente, do mundo político e você não vai querer perder, viu? Começamos aí com imagens da Avenida Miguel Sutil. Deu uma travada aí na câmera. Mas a gente percebe que o movimento está meio tranquilo, né? Nesta quarta-feira, cedinho ainda. O raio de sol, você viu ali, o raio de sol? Na câmera, deu um reflexo na lente, mas ficou bem bonito. Narra aí pra gente, Kleber Lima, essa imagem belíssima da avenida do CPA, historiador Rubens de Mendonça também. Famosa, né? Você sempre quis narrar trânsito, eu sei disso. Você sempre quis trabalhar na CEMOB, nas câmeras da CEMOB. Olá, bom dia a você que está nos acompanhando. Agora atenção. É isso, vai lá, Tava vai. subindo um carro, subindo outro, tá descendo vários outros do outro O semáforo lado. ficou verde, ficou Uns vermelho vão, agora. outros vêm. Olha lá o sinal vermelho. Oh, Uns meu vão, Deus. outros vêm. E nesse vai e vem, a gente se dá bem. Muito bem, Kleber É uma Lima. música. Olha aí. É uma música, o vai e vem, a gente Tá. se dá bem. A gente se atrapalha. Fala do rádio, a música do Moraes Moreira. Agora nós estamos Escute diretamente essa na canção Avenida Jornalista que vai Alves tocar no de rádio, Pereira. do lado Olha, do seu coração. Eu lembrei. Alves de Oliveira, olha só, eu vi um pedestre ali atravessando, correndo, não tem faixa de pedestre, ainda bem que o trânsito não está tão pesado, mas é um risco que o pedestre corre. Ele passou correndo, gente, o fôlego tá bom, né? Porque ele cruzou ali toda a avenida, deu tudo certo, graças a Deus, mas não faz isso não, o que a gente acabou de mostrar aqui, porque é perigoso, se você torce o pé ali, ó, você Usa cai. a faixa, né? Tem que usar a faixa de pedestre. Essa corridinha é famosa, né? Essa corridinha, Do pedestre. quem não faz isso, né? A gente dá uma Infelizmente. corridinha, mas olha, tem que ter muita atenção mesmo. Não dá tempo, né? Porque é sua vida, né? Como comentamos aqui, a moto
é a parte mais frágil do trânsito, né? Em relação ao veículo, mas o pedestre não tem proteção nenhuma. Então ele tem que tomar muito cuidado mesmo. Mais um girozinho aí das câmeras da CEMOB, são 43 câmeras que nos presenteiam também de vez em quando, gente, com belas paisagens, né? E daqui a pouco a paisagem vai ficar bem melhor. Teremos logo aquele verde quando começar a chover, viu? Temos novamente imagens aí de um outro trecho da Avenida Historiador Rubens de Mendonça. No outro lado, ali no sentido centro, não tem movimento nenhum, hein? 6h11, você que está acordando aí, um bom dia novamente para você, vai ter que sair no trânsito, não tem problema não, viu? Pode nos ouvir pelo Facebook, vai dirigindo, vai ouvindo a gente, mas fique aqui conosco, não importa como, se pelas redes sociais ou se pela telinha da televisão. Nós temos aí imagens agora da Avenida Fernando Correia da Costa, o movimento também está aqui tímido para o horário nessa avenida aí que é tão importante para o escoamento do trânsito daqui da capital. Agora imagens diretamente aí do viaduto, um giro bem rapidinho aí, mostrando que está tudo bem, graças a Deus. Vai com fé, vai com calma, vai chegar ao seu destino e que essa quarta-feira nos presenteie, viu? Com chuva, todo dia eu fico aqui, viu? Já falei ontem, converso com as nuvens, né? Então, fica aqui, olha, mais um pedido nosso para que a gente tenha um ambiente melhor, né? A umidade do ar aumente, mas já deu uma modificada no clima. A última imagem boa, né, aí Luciana? mostrou até, estava ventando um pouquinho. A previsão é boa, professor? É boa. Qual que é a previsão? Dias. Traz pra gente, pelo menos então. ontem no Cidade Alerta, que realmente nós tínhamos chuva nos próximos dias aí. Que bom. Pelo menos no Cidade Alerta ontem, a moça do tempo, esqueci o nome dela, entendeu? Ela... Tem a Samanta Linhares, tem a São Doris várias, Palma. eles estão mudando, sabia? Tem bastante, Doris, tem bastante. Doris não sei o quê. Tinha a Paula Nobre. Eu sei quem é a sua preferida, professor. Ontem conversei com Paula Ainda bem que a Sabrina está Nobre. dormindo. Ah, mas eu vou bater um papo Será com a que minha tá amiga. dormindo? Olha, eu vou bater um papo com a Eu amiga acho que não tá Sabrina, dormindo. viu? Olha, Ela fez café para Essa mim carinha cedo. assim, na hora que você falou o nome da pessoa. eu tenho um WhatsApp da Sabrina, eu bato um papo com a Sabrina de vez em quando. Você não tem que ler a Cleber primeira Lima. matéria aí? Eu tenho um destaque aqui já por falar em trânsito, né? Já que você pediu para eu narrar trânsito, já está né? ajudando o colega, já mudou de não, assunto, é já fez uma óbvio, né? curva, né? Vai, vamos lá. Um susto aqui ontem à noite, posso ler? Pode. Aqui do site RD News, do nosso amigo Romilson Dourado. A caminhonete Amarok do deputado federal Neri Geller, do PP, capotou 3 vezes na noite desta terça-feira na BR-364, a aproximadamente 5 quilômetros do posto Gil. O parlamentar e seu motorista não sofreram nenhum ferimento e já estão em casa. Chovia bastante na hora do acidente e a caminhonete aquaplanou ao passar sobre uma lâmina d'água na pista. Com isso, capotou 3 vezes e foi parar no acostamento. Outros 2 veículos também se envolveram no acidente. O site apurou que Neri estava em Cuiabá em reunião com o deputado estadual Nininho. Quando aconteceu o acidente, se deslocava para Lucas do Rio Verde, onde reside e tem agendas políticas na manhã desta quarta-feira. Após o acidente, Neri pegou carona e foi para casa. Abre aspas, graças a Deus foi um susto. E que susto! Ninguém ficou ferido, graças a Deus, disse o deputado ao RD News. Ali é 364 e 163, na verdade, né? É mais conhecida como 63. Estava em alta Muitos acidentes velocidade. graves ali. A aquaplanagem também acima de 80. Já... 80 é o limite. Aquele trecho ali permite 100 km né? por hora. Olha, graças a Deus, então, que foi Então, um tá grande duplicado, né? susto, né? Precisa agradecer a Deus, porque os anjos estavam de prontidão ali. Olha, Capotou 3 vezes, Cleber 3 Lima. vezes. Eu já sofri um acidente ali na BR-63 por aquaplanagem e inclusive o carro também virou, mas graças a Deus não saiu da pista. Estávamos Graças eu a e o Deus. publicitário Geraldo Gonçalves, que era da Z8 Publicidade, do Tom Chopin, e a gente não sofreu nada mais grave, graças a Deus. Graças a Deus. Que bom, então, que não foi nada grave. Foi apenas Batemos um num grande tremião. susto, um tremião. Meu Deus, Cleber, Um tremião. perigoso demais. É uma então. experiência, assim, inesquecível. Imagina. Eu já fiquei viu? atravessado na pista por conta de mancha de óleo de carro. Aí Na desliza, curva, né? deslizou de lateral, assim, eu estava de caminhonete, essa caminhonete veio de lado, assim, eu, a Sabrina, as crianças, e eu falei, meu Deus do céu, na serra de Cáceres. Como chama aquela serra? Mangabeira, Mangaval. Mas assim, em baixa velocidade, entendeu? Mas ali é perigoso. E aí, só sei que ela virou de uma vez assim, sorte que o caminhão vinha e parou.
e acabou segurando o trânsito ali. Mas eu fiquei... Sabe aquele momento que fica só o corpo e a alma vai embora? Eu sei. Foi assim que eu fiquei. Quem nunca, né? Que Nossa, bom, que respirei bom, fundo gente, ali, que meu bom. Deus Boa do céu. notícia, viu, Kleber, então, viu? Quase uma tragédia, não foi. Bom, gente, vamos então, agora eu vou pegar uma carona com o Daniel Santos. Estávamos falando aqui, né, sobre trânsito e depois sobre acidente. Então, me lembrou o nosso previsão repórter. do tempo. Previsão do tempo. Me lembrou chuva. o Daniel Santos, nosso repórter. Eu vou dar uma carona O para ele acidente neste momento. Não, o acidente foi por causa da chuva. Tudo correlacionado, né? Vai costurando, você né? É mal pensa. jornalista e costurando, né? Pessoas maldosas. Tá certo. Já temos então imagens ao vivo do repórter Daniel Santos. Temos sim, Daniel Santos está lá na Arena Pantanal. Daniel, conta pra gente muitas movimentações parlamentares envolvendo aí onde você está nesse momento, porque vamos lembrar aqui que segunda-feira vai ter um jogo muito importante aqui na capital. O São Paulo vem aqui, enfrenta o Cuiabá, isso mesmo, e aí os parlamentares querem aumentar o número de público na arena, é isso mesmo? E vai ser permitido um público bem maior ou ainda depende do que pode acontecer hoje lá na Assembleia Legislativa? Daniel, conta tudo pra gente. Pode acontecer hoje lá na Assembleia Legislativa, Daniel, conta tudo pra gente. Bom dia, Luciana. Bom dia a vocês da bancada. Bom dia a quem está nos acompanhando em todo o estado de Mato Grosso. Pois bem, aqui nos bastidores já estão falando que tem movimentação maior na Assembleia que aqui na Arena Pantanal. Claro que isso é conversa de bastidor, né? Mas tem uma proposta do deputado tucano Wilson Santos, que acompanha a notícia de frente todos os dias, diretamente da sua chácara lá em Chapada dos Guimarães. E a proposta do Wilson Santos, ela diz o seguinte, ó: retorno de 50% da capacidade total da Arena Pantanal, que é de 44 mil pessoas, 50% já em outubro e os outros 50% em novembro, perfazendo aí o percentual de 100% da capacidade da Arena Pantanal, claro, segundo a proposta, mantendo todos os cuidados, a necessidade de distanciamento a partir desses 50%, a apresentação de exame salivar e também exame nasal, o uso do SUAB, não mais 48 horas, mas 24 horas antes da partida começar. Por exemplo, São Paulo vem para cá visitar o Dourado, então... Na prática, o torcedor teria de apresentar o exame salivar ou o exame nasal, SUAB, 24 horas antes, feito até no domingo, no mesmo horário da partida de segunda-feira, 24 horas antes do jogo, ou apresentar a carteirinha de vacinação com o ciclo já completo, as 2 doses ou dose única para quem tomou a Janssen. Esse projeto ainda vai dar o que falar, porque o autor do projeto anterior, que foi sancionado em agosto, que é o deputado Botelho, falou o seguinte, ó, é um pouco cedo para isso. Acabamos de sancionar uma lei de 35% da capacidade total da Arena Pantanal, que é de 15 mil pessoas. Tem muita gente que pode estar se perguntando, mas por que na partida passada a gente teve aqui pouco mais de 5 mil pessoas? Não era para ter 15, 3 vezes mais? Pois bem, foi explicado ao vivo, inclusive no Balanço Geral, que a Nayana Bricá estava aqui com o secretário adjunto e explicou essa questão, que naquele momento contra o América seria 35% por setor liberado. Por setor liberado e não da capacidade total da arena, considerando o uso da estrutura para o centro de triagem da Covid-19. Tá, mas o deputado Wilson Santos, ele tem alguma referência dessa mudança? Ele tem sim. São Paulo, por exemplo, que está indo nesse caminho de liberação total de público nas arenas de futebol. Essa é a principal referência para essa proposta. E considerando também o número, os índices baixos de contaminação, de ocupação de leitos de UTI e também de leitos de enfermagem, como nós divulgamos ontem aqui no A Notícia de Frente, chegamos a bater 11%. 11% de ocupação de leitos. Esse é um assunto que promete movimentar, o Wilson Santos já defendendo, o governo também defende essa questão de volta gradativa do público antes do ano terminar e o deputado Botelho já pedindo cautela. Não é porque a gente reduziu os números, achatou a curva, que podemos abrir, né, liberar tudo de uma vez só. Só que tem um decreto em vigência, né, do governo que abre, libera tudo. Só exige o uso de máscara, né? Deixar bem claro, o uso de máscara em ambientes abertos e também fechados. No mais, está
liberado aqui no estado de Mato Grosso, Luciana. Então, não daria tempo, né, para aprovação, sanção, não daria tempo para Cuiabá e São Paulo. Mas daria sim para o fim desse mês, já virando para novembro, nas expectativas do Dourado ficar bem na Série A do Brasileirão, Luciana. Daniel Santos, obrigada pelas informações. Olha, vamos voltar ao vivo com você novamente, tá? Agora, olha só, gente, vamos entender direitinho essa história. Não é um libera geral, não, pelo menos nessa quarta-feira. Ainda não. Ainda não, mas o deputado Wilson Santos, Kleber Lima, já adiantou que vai protocolar isso hoje lá na casa. Pode sim ir ao plenário, porque existe um grande interesse de aumentar o público justamente para a próxima segunda-feira, dia 11, por conta do jogo entre São Paulo e o Cuiabá. É prudente já fazer essa liberação? Claro, a gente entende que seria muito importante liberar um público maior para esse duelo, mas e a pandemia? Tem como existir tranquilidade? Porque nós sabemos que onde as arenas, né, estão recebendo o público, tem sido apresentado exames falsificados, Kleber. A pandemia a gente quer que acabe, mas ainda existe. É prudente isso na sua avaliação? Olha, ontem à noite teve jogo na Arena Corinthians, lá em São Paulo. Aliás, o Corinthians ganhou de 3-1, viu, Haroldo? Mas o que eu quero destacar... Qual o placar, Kleber Lima? Repete aí pra gente. 3-1 até foi apelidado Bandinho de Loucos, né? Porque tem essa fama, assim, aqui tem um bando de loucos, é o Bandinho. Mas é o seguinte, o que eu quero destacar é que as fotos que eu vi, as imagens que eu vi de ontem à noite, não existe nenhum distanciamento. É tudo aglomerado mesmo, e abraçando na hora que sai o gol. A pessoa perde completamente a razão, né? Estádio de futebol é o melhor exemplo de multidão que ninguém tem controle. Uma pessoa gritou e uma palavra de ordem, está todo mundo repetindo sem saber o sentido, né? O melhor exemplo de boiada estourada é esse. Então, assim, não existe controle. Se quer liberar, tem que se liberar sabendo que o risco é altíssimo. Se tiver uma pessoa ali contaminada, inclusive agora nós aqui que já estamos com casos confirmados de variante Delta, né? Aí é um risco tremendo. Em relação ao que o Daniel falou, eu fiquei com uma dúvida, porque até onde eu acompanho, hoje, dia 6 de outubro, ainda está vigindo uma lei aprovada mês passado, sancionada pelo governador, que permite até 35%. Isso. E mesmo assim, com comprovações de 48 horas, inclusive o deputado Allan Kardec, no sábado, que teve jogo do Cuiabá também, recebeu cobrança de alguns torcedores e prometeu que iria solicitar ao governo ou apresentar um projeto para flexibilizar os exames, né? Se apenas um antígeno e não o PCR. Exato, não só o PCR, né? Porque hoje é o seguinte, ou é PCR, que é aquele do cotonete no nariz, né? Ou o antígeno. O comprovante de vacina. Sim. Das 2 doses para as vacinas de imunização, ou da Janssen, uma dose só. E ele queria incluir o antígeno, que é mais barato, tem na rede pública, ou você faz ele na farmácia, é muito mais acessível. Mas ainda está assim hoje, não está liberado geral. O governador que já manifestou que quer, mas tem resistência, que você falou. O deputado Botelho acha perigoso e eu estou com o Botelho nessa. Olha só, para a gente entender aqui, professor, o que o deputado Wilson Santos vai apresentar hoje, que pode modificar o que o Kleber acabou de explicar, que o governo do estado liberou 35%, seria de liberação de 50% agora para outubro e 100% já para novembro. Tá? Então, a proposta vai tramitar hoje, tá? O deputado Wilson Santos vai protocolar na casa hoje e pode ser, sim, analisado em plenário já. Eles já estão antecipando, correndo contra o relógio por conta do jogo de São Paulo na segunda-feira. Pois é, não deveria ser assim. O que deve balizar, a meu ver, uma situação como essa de liberação, percentuais, principalmente de estádio, em que você tem uma contaminação alta, nesse caso, você tem um caso ali, já é o suficiente para contaminar várias pessoas. Seria um laudo técnico, né? Um laudo técnico que mostrasse exatamente o índice de transmissão do vírus em determinado local. Mas eu, particularmente, acho que a gente precisa ter muita cautela nesse sentido. O brasileiro é muito imediatista, ele quer já resolver o problema, já quer antecipar uma série de coisas e não pode ser assim, né? Nós estamos tentando sair de uma pandemia. Tentando sair de uma pandemia, ela ainda está presente entre nós, né?
E alguma medida de controle deve ser tomada não só em estádios, mas em shopping centers, por exemplo, né? Em supermercados, onde você tem a possibilidade de aglomeração. Como bem disse o Kleber, e um campo de futebol, se você vê que realmente na hora do gol as pessoas não estão nem aí com máscara, não estão nem aí da utilização da máscara, acabam se aproximando uma das outras mesmo, se abraçando, e isso é um problema grave, né? Um problema extremamente grave. Eu espero que realmente a medida, né, pelo menos o pensamento do deputado Eduardo Botelho seja colocado em prática para que realmente nós tenhamos aí um pouco de cautela até o final do ano, pelo menos até o final do ano, para que a gente tenha mais segurança nessa questão da Covid-19. Professor, quem pensa assim como o senhor e também como o Kleber, inclusive o Kleber até assinou o nome aqui do deputado, o primeiro secretário da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho, olha, praticamente ele disse, calme, canja de galinha nunca faz mal para ninguém, né? Então vamos ouvir qual é, né, a avaliação do deputado Botelho em relação a esse tema. Roda aí para a gente entender melhor. Olá, bom dia Luciana. Bom dia aos demais apresentadores aí ao programa Notícia de Frente, bom dia a todos os mato-grossenses. Luciana, em relação à volta aos estádios, nós fizemos um projeto para que voltasse o público aos estádios. Agora, parece que está tendo uma liberação aí. O governador Mauro Mendes gostaria que liberasse 100%. Nós entendemos que ainda não é o momento de liberar 100%. Negociamos com o deputado Wilson Santos e com os demais deputados e estamos encaminhando hoje na sessão plenária, e a gente espera aprovar hoje, para ir para o governo para sancionar ainda, para que possa valer a partir da segunda-feira, que vai ter o jogo de Cuiabá e São Paulo, aumentando o público de 35% para 50%. O que nós negociamos? Que esse mês nós vamos ficar 50%, daí nós vamos ficar de 75% até o final do ano. E ano que vem, aí sim, se não ocorrer fato novo, que a gente espera que não, que só haja melhor, libera 100%. É isso aí, nós vamos voltar aos estádios, mas vamos voltar com cautela, com uma certa receio de ter os problemas novamente. Outra coisa que nós estamos liberando nesse novo projeto é a apresentação do exame de PCR. Ele não precisa apresentar o exame desde que ele tenha a comprovação que ele foi vacinado. Se ele não tiver a comprovação que foi vacinado, aí sim ele pode apresentar o exame de PCR feito 48 horas antes. Então, são opções que vai facilitar para todas as pessoas que gostam do esporte voltar aos estádios. Então é isso aí, vamos voltar aos estádios, vamos torcer para o nosso Cuiabá, mas vamos manter ainda a cautela, porque essa doença ainda não acabou, essa pandemia ainda não acabou. Obrigada, viu, deputado? Olha, o deputado Botelho dizendo o seguinte, vamos sim torcer para o nosso Cuiabá, mas vamos preservar as nossas vidas. O momento não é para aguardar um pouco mais. Vocês dois disseram aqui que os pareceres técnicos seriam importantes. E o que Luciana, os cientistas dizem é que enquanto não houver 80% de pessoas vacinadas, não é para ter aglomeração dessa forma. O que acontece é o seguinte, nós não deveríamos ter, se nós nos atrelássemos a laudo técnico, né, não deveríamos ter argumentos díspares, né? E o que nós estamos presenciando hoje, principalmente, é o governador querendo abrir e o prefeito querendo fechar, principalmente com relação ao toque de recolher. Não sei se vocês viram isso com o novo decreto. Isso é um problema sério. Isso é um problema sério porque se nós considerarmos, né, que o laudo técnico é o único instrumento científico que pode realmente nos dar uma certa segurança com relação à transmissão do vírus, né? Quando você tem autoridades com opiniões diferentes, um querendo abrir, outro querendo fechar, alguma coisa está errada. Você quer dizer, então, e a sociedade fica como vítima de uma situação completamente consequência exatamente de um excesso de vaidade, muitas vezes, né? E isso é um problema sério. Vaidade ou pressão? Opressão, oportunismo, Pressão. né? Porque você sabe que na medida que você abre um estádio, você atende uma grande parte da população que ama o futebol, que quer novamente voltar aos estádios, entendeu? Quer dizer, então, eu acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de responsabilidade social, né, e autoridade
tem que ter muito isso e não pensar exatamente nos seus interesses particulares e políticos, mas necessariamente na segurança da população com relação à contaminação da Covid-19. E o respeito, principalmente, aos médicos e enfermeiros que continuam na linha de frente no combate à Covid-19. Nós não podemos esquecer isso. Os médicos estão trabalhando dia e noite, e enfermeiras, os técnicos estão lá tratando de pessoas ainda que estão com problema. Então a gente não pode simplesmente descartar isso, né? Kleber Lima, e diante do cenário político, a gente tem a compreensão de que eles respeitam os pareceres técnicos, por exemplo? Estamos discutindo aqui que os cientistas dizem que enquanto não houver uma cobertura vacinal maior, acima de 80%, não há por que liberar grandes eventos. Você acredita, a nossa percepção é de que existe sempre esse respeito às normas técnicas, aos pareceres, ou não é bem assim? As pressões de algumas classes interferem nisso? Eu acho que não há o respeito das autoridades, objetivamente, pelas normas técnicas e muito menos da população. No caso específico do estádio de futebol, a Arena Pantanal, assim como a Arena Corinthians, a maioria dos estádios hoje no Brasil, eles têm capacidade aí média de 50 mil torcedores. Ontem lá na Arena Corinthians tinha 10.200 e poucos pagantes, mais do que não paga, 11 mil pessoas. Dava para ficar assim a 3 cadeiras de distância, cada um do outro. Mas não ficaram. Se aglomeraram. A torcida, lá basicamente a torcida corintiana foram, se abraçaram, fica e bebe álcool e toca tambor e fica entoando palavras de ordem, e vira uma festa, vira um carnaval dentro e fica todo mundo junto, né? Então, assim, sabendo disso, sabedores disso, as autoridades deveriam entender que no estádio é diferente. No ônibus também não costuma ser possível, porque os ônibus andam lotados. Se ele for botar uma fileira vazia, as empresas não rodam, né? Então, eu acredito que ainda não está na hora de liberar geral, não. O risco ainda é grande. Muito embora, Luciano, a gente tenha notícias, por exemplo, ontem, Tangará da Serra anunciou que estava fechando 10 leitos de UTI, porque só tinha um paciente, e os leitos normais também, de paciente Covid, porque só tinha um paciente de Covid-19 lá, mesmo assim não era de Tangará da Serra, porque lá é referência regional, né? O mesmo está acontecendo com o Lucas do Rio Verde. Eu falei outro dia lá com o prefeito e ele estava dizendo que esperava anunciar essa semana, se permanecesse esse quadro, que não fazia mais sentido manter as UTIs de Covid sem paciente quando tem pacientes de outras comorbidades necessitando Então, assim, de fato, é sensível, é verdadeiro que reduziu bastante o número de doentes graves, né? Mas ainda não acabou, né? Eu fiz uma pequena consulta aqui, a última, pelo menos o contato, a informação que eu tenho aqui, inclusive da própria Prefeitura Municipal do Cuiabá, a última notificação de taxa de transmissão, percentual de taxa de transmissão em Cuiabá é de 0,92 na última semana de agosto, né? Estava Sim. em decréscimo, ou seja, setembro provavelmente deve ter sido menor. Hoje eu não sei. Olha, vamos lembrar que na primeira onda houve uma queda acentuada no final da primeira onda e depois a segunda veio juntamente com as eleições. Vocês lembram disso? E aí também haviam já princípio de desativação de leitos de UTIs? Eleição, teve Covid na eleição? Hã? Diz a lenda que não, mas na prática não, teve perguntando, sim. Teve Covid na eleição? Porque, para meu ver, não teve Covid nenhum. Parece que ele tirou férias do Covid. O vírus entendeu? deu uma trégua Ele deu uma trégua, todo mundo fez o que fez. Mas a eleição, assim, vou fazer a diferença da eleição para uma partida de futebol. A eleição, hoje, faz tempo no Brasil, muito antes, já tem pelo menos 20 anos, que você não tem mais aglomeração em eleição. Você não tem mais comício, são reuniões muito pequenas. E no dia da votação em si, você tem fila, as pessoas... Antigamente, você ia votar, de manhã especialmente, que as pessoas, ainda mais em Cuiabá, que é muito quente, qualquer cidade quente, as pessoas iam muito cedo, fazia aquelas filas enormes. Hoje em dia, depois do voto eletrônico, não tem mais isso. Que isso, Kleber? Raramente você pega fila grande. Kleber, você viu a comemoração da vitória? Comemoração tá depois. louco, no Chopão? Aí eu não fui lá. Você tá doido? Eu moro ali perto. É todo o processo, pedir voto, milhares as reuniões, as reuniões. Foi um período. Eu acho que o estádio é pior. O estádio, a boate, tá ali, carnaval, todo mundo não tem jeito. O Brasil já está discutindo o carnaval, se vai ter carnaval ou não, se abre precedentes agora para o futebol. Que é uma indústria, o que a gente pode esperar? Vem o carnaval aí. É o momento mesmo? Será que
não precisaríamos ter um pouquinho mais de resposta? Claro, Né? com Ou certeza. O esperar mundo todo está poucos atento meses, com né? relação O a mundo isso, todo. né? Olha só. Ainda. E sabe quem está atento também, professor? Os nossos telespectadores. Muitas mensagens sobre isso eu vou chamar aqui nesse momento, tá bom? Vou dar espaço para você, senão o professor fala tudo aqui, hein? O Kleber também. Vamos lá. Bom dia, deputados querendo se aparecer, jogando com a saúde e a sorte da população. A Covid está aí. Medidas de restrições têm que ser mantidas, sim. Comprovante de vacina não significa muita coisa. Já é comprovado que mesmo vacinado, você pode pegar o vírus e transmitir. Uma grande verdade e que a gente fala aqui todos os dias. Bom dia, bancada. Eu acho que não é hora de 100%, mas do jeito que está em todos os estádios é indiferente, todos aglomerados, ninguém fica distante. PCR R$200, ingresso 40, tubaína 5, total R$245. Quem tomou uma dose se lascou. Temos cidadão de segunda classe agora. Olha só, eu estou lendo aqui, você não está vendo, a gente teve só uma falha técnica, mas mesmo assim eu estou fazendo a leitura aqui porque você participou e então eu faço questão de compartilhar com vocês aí a opinião dos nossos queridos telespectadores. Vamos à última mensagem então agora aqui da manhã. Bom dia, se pode liberar os bares, casas noturnas e shoppings, porque na vez do futebol tem que ter cautela. Nas casas noturnas todo mundo fica longe um do outro e todos usam máscara lá dentro? Não. Pois é, Não, né? de Então, nenhum, aí é é que que eu tá, tô você vai falando. abrir mais um precedente do futebol, uma grande aglomeração, aí acaba abrindo para todos, né? Então, ou seja, mostra aqui, Kleber Lima e professor, a responsabilidade das pessoas, elas estão temerosas, porque nesse momento algumas pensam assim, tudo bem, pode liberar 100%, mas eu não vou me expor a esse risco. Agora, tem gente que não vê a hora de liberar para estar lá presente. Eu sempre disse que é uma decisão ética isso, né? É de cada um, né? É de cada um, é uma responsabilidade civil. Vai ao shopping final de semana, praça de alimentação para você ver a quantidade de pessoas que está ali. E jovens, muitas vezes, né, que estão assintomáticos. Existe um controle na entrada, né? Você tem o controle da temperatura, absolutamente só isso, mais nada. Mas é preocupante. Olha só, sabe como eu quero encerrar esse bloco aqui, o nosso primeiro parabenizando. Kleber Lima, diz pra gente, quem está fazendo aniversário hoje? A princesinha do... Do? Como é que é o apelido? Do de Pantanal? Cássio? Do Pantanal? Princesinha do Pantanal. Não, tem alguma coisa a ver com o Rio Paraguai? né? Princesinha do Paraguai? Alguma coisa assim, que é Cáceres. Cáceres está fazendo um ferrado, minha esposa aniversário, de é lá, a não tô princesinha do Paraguai. Princesinha do Paraguai, Do né? Paraguai, Isso aí, é isso mesmo. Grande Cáceres. cidade. Cáceres é uma cidade assim, co-irmã e quase que réplica de Corumbá, né? E uma cidade que surge com a Guerra do Paraguai. É uma cidade que tem uma importância estratégica para o Brasil, não apenas para Mato Grosso, que tem o povo mais bairrista que eu conheço na minha vida é o cacerense. Cacerense? Depois do Rondonópolis, o cacerense é mais, o povo unido. O que eu acho Eles podem interessante- brigar entre eles, mas se entrar um de fora para brigar, tá enrolado. Exatamente. Eles se unem. Exatamente. E uma cidade assim, eu gosto um tanto de Cáceres, já fui muito a Cáceres pescar. O Rio Paraguai, tenho memórias maravilhosas de Cáceres. Parabéns, Cáceres. Tenho vários amigos de Cáceres. A família da minha esposa é de lá. Eu estou sempre em Cáceres. Olha, e a princesinha do Rio Paraguai está envelhecendo, viu? 243 anos. A princesinha do Rio Paraguai não está mais lá, né? Está comigo agora. Você redimiu aí, Sabrina. Você entendeu, né, Kleber? Vai, Sabrina, releva aquele negócio de... Olha, viu? depois que, olha, 6h30 da danado, manhã, rapaz. Sabrina, releva esse o negócio seu de... WhatsApp toca aí a sua esposa lhe dando bronca. Meu amigo, se esse arruma negócio de já garota do direitinho. tempo, foi só Agora piada. manda um bonequinho mandando coração. Professor, não vou entendeu? pedir, em respeito ao senhor, não vou nem pedir para mostrar o seu WhatsApp, o recadinho que chegou aí da Sabrina, tá bom? Já Eu quase vou lhe morreu para preservar. levar você para visitar os parentes lá em casa, Serra do Mangaval, já falou aqui. Não, Sabrina, ó, amoleça esse coração aí, Aí, ó, que ele já se manda redimiu bem. Tô falando, ó, já tem o WhatsApp da Sabrina aqui. Gente, olha só, eu vou salvar o professor e vou chamar um rápido intervalo agora, viu? Daqui a pouquinho nós voltamos.